diferente do convencional que a gente geralmente faz, que é escrever por tópicos e fazendo aquelas flechinhas, que é, no caso, o método Cornell. Esse resumo é bem antigo, eu fiz ele em 2018, não sei se vai dar para visualizar tão bem, mas o método Cornell consiste em fazer uma divisão na sua página, mais ou menos do tamanho de uma largura de uma régua. Você faz essa medida aqui, você dá um traço e você coloca aqui todos os tópicos importantes. Você faz um esquema de cores, ou um color code, no caso, e você escreve cada informação com a cor referente a ela. Então, eu fiz um resumo sobre funções inorgânicas. Quando eu queria falar dos óxidos, eu usei tudo de verde, porque eu tinha escrito o tópico de verde. Depois, ácidos, eu escrevi de rosa, então todas as informações sobre esse tópico eu escrevi de rosa, e assim em diante. Então, peguei aqui uma pastinha com alguns dos meus resumos. Eu gosto bastante de fazer os resumos já no caderno, mas quando eu fazia no fichário, eu guardava numa pasta. E eu vou mostrar pra vocês. Eu dei o exemplo do método Cornell, que eu sei que vários de vocês gostam, mas eu acabei não mostrando um exemplo de resumo. Eu faço um título de uma cor determinada, e aí eu faço subtítulos, que são basicamente os tópicos que tem ou na minha apostila, ou os tópicos que eu quero falar, que eu guio num PDF, qualquer coisa do tipo. Em seguida, eu faço os meus desenhos para representar todas essas coisas. Agora nós vamos falar dos mapas mentais. Esse daqui é um dos métodos que eu uso com mais frequência. Todos os métodos que eu tô falando são muito legais, mas esse daqui é um dos que eu mais uso. E os mapas, eles podem ter o tamanho que você quiser. Você pode colocar quanta informação que você quiser. Você pode fazer colagens, tipo esse daqui que eu fiz para um trabalho. Você pode fazer com muita cor e várias flechinhas. Ou você pode fazer mais simples assim mesmo. Eu amo fazer mapas mentais e esses aqui foram feitos para provas minhas. E eu fiz apenas um título e a partir desse título, que é o tópico principal da matéria, o nome da matéria, nesse caso era formação de palavras em português, e a partir desse título eu vou puxando várias setinhas e a partir dessas setinhas eu falo sobre os subtópicos. Então eu expliquei cada um dos métodos de formação de palavra e a partir desses subtópicos eu vou explicando através de pontinhos e flechinhas menores o que significa cada um deles. Então, basicamente, você vai colocar um título maior no meio e a partir desse título você vai puxar várias setas e através delas você vai falar sobre cada um deles de forma resumida. É um resumo, só que disposto de uma forma diferente. Eu gosto bastante de usar o papel A3, mas o A4 também dá quando é um mapa mental menorzinho. Eu também gosto de fazer mapa mental em papel preto, usando caneta branca. Eu sempre posto sobre esses mapas mentais aqui que eu faço junto com estratégia lá no meu feed do Instagram. Vou pegar um exemplo para vocês. Por exemplo, esse daqui, eu fiz um título no meio, no caso bem elaborado. Você pode fazer um título simples, só escrever de lápis ou caneta. E em seguida, eu usei várias flechinhas para explicar sobre esse título, falar um pouquinho sobre esse tema. Eu tenho vários desses tipos de mapa mental lá no meu feed, que eu faço junto com estratégia. E tem outros mapas mentais que eu já mostrei em vídeos do YouTube. Tem um famoso mapa mental de química que eu fiz no meu 8º ano e que eu guardo até hoje. Enfim, são muito úteis porque você pode guardar, assim como eu faço, guardo tudo numa pastinha, com muita organização, é claro, para não misturar todas as matérias e todos os tipos de assunto. Mas, se você guardar tudo num caderninho, se você escrever direitinho, se você fizer tudo com muita organização, você consegue estudar muito bem. Eu tenho vários desses mapas mentais, se vocês quiserem ver mais deles, só conferir o meu feed ou também os stories do Estratégia, que sempre que eu posto, eles repostam também. E agora vamos falar sobre dois últimos métodos que tem muita gente que acha que é um só. Vamos falar de fichas de resumo e dos flashcards. Eu já vi muitas pessoas se referindo aos dois com nomes trocados ou falando dos dois como se fossem a mesma coisa, mas eu vou explicar para vocês direitinho o que cada um significa. Também já fiz várias fichinhas com conteúdos de estratégia vestibulares lá no meu feed, e eu tenho esse como se fosse um arquivinho onde eu coloco todas as minhas pastinhas, e dentro delas eu divido em ficha em branco, flashcard em branco, fichas que eu já escrevi, fichas maiores também, que eu tenho 2 tamanhos de ficha que eu já escrevi, e flashcards que eu já escrevi. Então, eu vou mostrar pra vocês 2 tipinhos. Primeiro eu vou mostrar as fichas de resumo. Fichas de resumo nada mais é do que uma forma um
pouquinho reduzida do resumo, é como se fosse um bebezinho do resumo, eu diria assim, porque é um resumo pequeno. Eles são muito práticos porque se você está estudando um conteúdo que não é tão extenso e não tem muita coisa na qual aprofundar, você pode apenas escrever tudo aqui. Ou se você estiver falando apenas de um tópico específico de alguma matéria. Então, eu gosto muito de fazer quando se tratam de fórmulas, eu escrevo várias fórmulas diferentes. Ou quando é apenas uma matéria da qual você pode falar mais rápido. Aqui tem uma fichinha de inglês. Então, quando são poucos tópicos, quando você sabe que você não vai gastar uma folha inteira de papel, você pode utilizar fichinhas de resumo. Então, funciona basicamente como um resumo, só que você está fazendo num tamanhozinho reduzido. E aqui, a gente geralmente reduz o conteúdo ainda mais. Então, é tudo bem mais resumido. Afinal de contas, se você quiser colocar um conteúdo muito extenso numa ficha, não vale a pena. Você tem que colocar um resumo. E agora eu vou falar sobre os flashcards. Os flashcards, eles são ótimos para memorização. Através deles, a gente aprende bem rápido. Flashcard é desse jeito aqui. Flashcard é desse jeito aqui. Então, geralmente o flashcard ele tem a parte de trás em branco. Então, você tem essa parte aqui toda em branco e a parte da frente pautada, ou pontilhada, ou quadriculada. Tem a parte de trás pautada e a parte da frente também pautada. Não impede de você usar uma ficha para fazer um flashcard. Você pode misturar as duas coisas. Mas, basicamente, de um lado você vai colocar o seu tópico. No caso, eu coloquei fórmulas de física. Eram todas as fórmulas que iam cair em uma determinada prova minha. E desse lado, eu coloquei todas as fórmulas. Flashcard ele serve basicamente para você olhar para o título, lembrar da matéria na sua cabeça, retomar todos esses tópicos aqui dentro. E em seguida, você vira e você confere se você acertou tudo. É muito legal, é uma forma muito dinâmica de se aprender. É como se você estivesse explicando a matéria para você mesmo. Eu amo fazer flashcards. E se você não quiser fazer à mão, também tem como você fazer esse tipo de flashcard através de aplicativos e também de sites na internet. Já vi muita gente falando bem deles. Esses aqui são os meus flashcards favoritos. Eu geralmente faço muitos flashcards quando eu quero explicar para mim mesma matérias de exatas, mas eu fiz esses aqui sobre nazismo e fascismo quando eu estava estudando história ano passado e eu amo eles porque são matérias que caem muito. E eu escrevi aqui desse lado todo o conteúdo, eu escrevi de cores diferentes, porque eram tópicos diferentes dentro da mesma matéria, e eu resumi um pouquinho tudo que era desse lado aqui da ficha. Então, eu olhava pro tópico, eu pensava em tudo que aquele tópico me lembrava dentro da minha cabeça. Em seguida, eu virava e lia tudo que estava aqui. Então, eu amo os flashcards, eu acho muito mágico. E as fichas de resumo também são muito legais. Inclusive, eu tenho mais fichas de resumo do que flashcards guardadinhos. E cabe a cada um de vocês pensar em qual método é melhor para vocês. Tem gente que prefere só escrever e tem gente que prefere escrever e explicar para si mesmo, que é o meu caso. Então, eu gosto bastante das fichinhas. E por último, mas que também é um tópico extremamente importante, defina suas metas. Faça cronogramas com seus objetivos. Quantas horas de estudo você pretende ter para você saber no final de um mês ou no final de um ano qual foi o seu rendimento. Então, escreva tudo, escreva exatamente onde você quer chegar, qual resultado você almeja. Se você está estudando sem entender exatamente qual o seu objetivo com isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso vale não só para o estudo, mas também para o trabalho. Então, não importa o que você estiver fazendo ou para que você está estudando, você tem que definir as suas metas com muita clareza. Então, eu estou estudando uma determinada matéria. Qual é o meu objetivo com isso? Não estou falando de objetivos que são muito distantes da gente, tipo, eu estou estudando história hoje porque lá na frente eu quero estudar história na faculdade. Estou falando de objetivos reais e que são práticos para agora. Então, eu estou estudando história porque eu vou fazer uma prova de história, eu quero aprender esse conteúdo e eu tenho como objetivo tirar acima de 90% no resultado dessa prova. Então, estabeleça os seus objetivos. Por exemplo, vou fazer uma lista de questões de estratégia. Quantas questões eu quero acertar? Eu quero acertar 85% dessa lista. Então, faça as atividades e depois confira. Você conseguiu atingir o seu objetivo?
Existem várias formas de você poder se organizar com isso, afinal de contas as metas elas são muito pessoais, é muito de cada um. Então, se você está estudando e no final do seu semestre, bimestre, seja lá o que for, você quiser uma meta específica, você quiser alcançar um resultado específico, tenha em mente que resultado é esse. Se você só está estudando e você não sabe exatamente que nota você quer tirar, ou qual o seu objetivo lá na frente, ou o que você quer com isso, basicamente, você não vai ter incentivo para estudar. Porque se você não tem um objetivo, se você não tem uma meta, para que você está fazendo isso então? Sabe? Então, pense exatamente em qual a sua meta e no que você quer atingir. E você tem que começar com metas pequenas. E você não pode estabelecer para si metas que não são realísticas. Então, eu sei que muitas pessoas têm como meta fechar todas as provas. Não sei, aqui onde eu moro, fechar é um sinônimo para tirar a nota máxima. Então, tem muita gente que estabelece para si mesmo o objetivo de tirar a nota máxima em todas as provas. Então, se vale 10, eu sempre quero tirar 10. E pessoas que estabelecem esses objetivos, que são objetivos muito difíceis de serem alcançados, e quando não conseguem, quando tiram um pontinho abaixo ou um décimo abaixo, se frustram muito. Eu sei que essa é a realidade de muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora, que estabelecem metas extremamente realistas e querem cumpri-las à risca e se sentem frustrados e se punem quando vocês não conseguem essas metas. Não façam isso. Quando eu digo para estabelecerem metas e objetivos, façam coisas realistas, coisas que são próximas à nossa realidade, tá bom? Não somos máquinas, não somos robozinhos, nós todos somos humanos e a gente está numa situação agora, essa situação de quarentena e de distanciamento social, essa é uma situação muito diferente. A gente está se adaptando ainda a todos esses processos de estudar online, AD, todas essas coisas, atividade, enfim, não está normal para ninguém. Ninguém está 100% adaptado a isso, ninguém está agindo 100% como agia antes. As coisas estão muito diferentes, a nossa realidade está muito diferente. Então, a gente não pode esperar que vai ser tudo da mesma forma, nós teremos os mesmos resultados logo de primeiro, nada mudou, tá tudo do mesmo jeito. Não, nós precisamos ser extremamente realistas com essa situação. Então, sim, as coisas mudaram, sim, a maioria de nós está sem motivação de estudar, mas sim, você consegue retomar a sua motivação. Você consegue ter incentivo novamente e você conseguirá a nota dos seus sonhos, a aprovação dos seus sonhos, o concurso dos seus sonhos, seja lá o que for. Então, estabeleça metas realísticas e comece com metas pequenininhas até a sua grande meta. Então foi isso, pessoal. Essas foram todas as minhas dicas. Eu espero que através desse vídeo vocês consigam retomar o foco e retomar toda a atenção. Todo mundo é capaz disso. Eu sei que a gente está passando por um momento muito complicado, cheio de coisas novas, passando por experiências que a gente nunca imaginou que a gente ia passar, mas tudo é possível, a gente vai conseguir superar isso e você vai conseguir retomar o seu foco. Eu sei que talvez você está assistindo esse vídeo agora porque as coisas parecem difíceis, mas com o tempo as coisas vão melhorar e tudo vai voltar ao normal. Então, não percam o foco, continuem firmes em seus objetivos, que vai dar tudo certo no final. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma e que vocês possam, através de todas as minhas dicas, se inspirar para fazer a mudança aí onde vocês estão, do jeito que vocês quiserem. Um beijo da Sophie e até a próxima!